Você já se perguntou o que realmente faz uma mulher se apaixonar? Não por aparência, não por status, mas por algo que vai além, algo que toca a alma. Em um mundo saturado de fórmulas prontas, frases de efeito e jogos de manipulação, existe uma verdade esquecida. O amor genuíno nasce da essência, não da encenação. E se você quer entender como provocar esse sentimento profundo, precisa olhar para dentro. Precisa olhar para a filosofia estoica. A maioria dos homens acredita que precisa fazer algo para conquistar uma mulher. Mas os sábios do estoicismo ensinam exatamente o contrário. O verdadeiro poder está em quem você se torna. E é esse homem, íntegro, centrado, emocionalmente maduro, que naturalmente desperta o interesse, o respeito e, inevitavelmente, o amor. O estoico não tenta conquistar com promessas, ele encanta com presença. Ele não busca aplausos, ele vive em silêncio aquilo que acredita. Pare e pense. Quantas vezes você já tentou ser alguém que não é para impressionar? Quantas vezes se perdeu em expectativas, frustrações e ilusões? A filosofia estoica não oferece atalhos, ela oferece clareza. Clareza para entender que conquistar alguém começa com a arte de se governar, de viver com propósito, com firmeza, com retidão, porque o homem que domina a si mesmo se torna irresistível, não por causa do que diz, mas por causa do que transmite. E é exatamente isso que você vai descobrir neste vídeo. Como fazer uma mulher se apaixonar por você sem precisar forçar nada, apenas encarnando os princípios milenares de uma filosofia que moldou impérios e lapidou líderes. Uma abordagem que valoriza o silêncio, a presença e o caráter. E que por isso não apenas conquista corações, transforma vidas. Não estamos falando de sedução passageira, mas de impacto duradouro. Se você está pronto para abandonar os truques e mergulhar em uma jornada de autotransformação, este vídeo é o seu ponto de virada. Aqui, você não vai apenas entender as mulheres, vai entender a si mesmo. E ao fazer isso, descobrirá que o amor verdadeiro não é um prêmio para quem força, mas uma consequência natural de quem se torna digno de recebê-lo. Vamos começar. O primeiro passo para fazer uma mulher se apaixonar por você, segundo o estoicismo, é cultivar uma presença interior inabalável. O homem estoico não entra em um ambiente buscando ser notado. Ele entra inteiro. Seu olhar é calmo, sua respiração estável, sua energia silenciosa. Essa presença, que não pede aprovação, é imediatamente sentida. Ele não compete por atenção, ele simplesmente está. E nesse simples estar, ele se destaca de forma profunda e autêntica. Essa presença nasce da autossuficiência emocional. O estoico entende que seu valor não depende da opinião de ninguém. Ele não vive em busca de validação e, por isso, nunca se submete. Ele se respeita em primeiro lugar, e essa postura faz com que os outros, naturalmente, o respeitem também. A mulher que cruza seu caminho sente isso. Ela percebe que está diante de alguém que não precisa dela para ser completo e, justamente por isso, se torna irresistível. Além disso, o estoico domina a arte da resposta consciente. Enquanto muitos homens reagem impulsivamente a emoções como ciúmes, insegurança ou rejeição, o estoico observa, respira, escolhe. Ele não se deixa levar por ondas emocionais passageiras. E essa estabilidade gera um sentimento raro de segurança. A mulher sente que pode confiar, que ali existe um porto seguro, não porque ele tenta parecer forte, mas porque ele de fato é. Outro aspecto magnético é sua comunicação intencional. O homem estoico não fala demais. Ele fala o necessário, com clareza e intenção. Sua escuta é ativa, seu silêncio é confortável. Ele sabe que muitas vezes a presença vale mais que a palavra. E quando fala, suas palavras têm peso, direção, propósito. Ele não tenta seduzir com floreios. Ele conquista com verdade. E é justamente essa verdade que toca. Por fim, há a sua relação com o tempo. O estoico vive o agora com intensidade e serenidade. Ele não pressiona, não acelera, não projeta ansiedades. Ele constrói conexão no presente, passo a passo, sem expectativas doentias. E essa leveza encanta, porque ao lado dele, a mulher sente que não precisa se proteger. Ela pode relaxar. E quando uma mulher relaxa na presença de um homem, é ali que o amor começa a nascer.
O segundo passo nessa jornada estoica da conquista é entender que o amor verdadeiro floresce quando existe coerência entre discurso e ação. O homem estoico não diz o que não vive. Ele não promete o que não pode cumprir. Ele não seduz com palavras ocas. Ele encanta com atitudes firmes. E essa coerência é rara. Em um mundo onde muitos falam o que convém, a mulher se apaixona por aquele que vive o que acredita. Essa coerência vem de uma base sólida, valores inegociáveis. O estoico sabe o que é certo, o que é ético, o que é digno. Ele não se curva por carência, não se adapta por medo de perder alguém. Ele escolhe com consciência, inclusive com quem se relaciona. E essa firmeza de caráter transmite um tipo de poder silencioso. A mulher sente que ele não está ali por necessidade. Ele está porque quer. E quando alguém fica por escolha, o vínculo se fortalece. Outra característica marcante do homem estoico é sua capacidade de permanecer centrado mesmo em meio à rejeição. Ele não entra em crise quando não recebe retorno. Ele entende que o amor não se força, que o outro tem direito à liberdade. Ele acolhe o não com a mesma dignidade com que acolheria um sim. E essa tranquilidade, essa ausência de desespero, é profundamente atraente, porque mostra autodomínio, maturidade e respeito pelo espaço do outro. Esse mesmo homem também sabe celebrar o feminino com inteligência emocional. Ele admira a mulher, não como um prêmio a ser conquistado, mas como uma alma que merece ser compreendida. Ele não precisa diminuir para se sentir maior. Ele valoriza, elogia com verdade, observa com atenção. E essa sensibilidade lúcida, que não é bajulação, mas reconhecimento, cria pontes. Pontes que não apenas conectam, seduzem. E acima de tudo, o homem estoico não busca preencher seus vazios através do outro. Ele já está inteiro. Ele não entra em uma relação esperando salvação, mas oferecendo parceria. Ele não exige que a mulher o complete, porque já construiu sua completude. E essa liberdade emocional, essa ausência de dependência, é o que transforma o encantamento em paixão. Porque quando alguém te ama pelo que você é, e não pelo que você precisa, esse amor se torna puro e imbatível. O terceiro passo para despertar o amor verdadeiro, segundo o estoicismo, é desenvolver uma presença que inspira evolução. O homem estoico não vive apenas para si, ele inspira. Suas atitudes, sua disciplina, sua clareza de visão naturalmente elevam quem está ao seu redor. E isso é magnético. A mulher sente que ao lado dele, ela cresce. E nada é mais apaixonante do que estar com alguém que te desafia com amor e te impulsiona com equilíbrio. Esse crescimento mútuo nasce do hábito estoico da autoobservação constante. O homem que pratica essa filosofia olha para si todos os dias, revê atitudes, corrige rotas, aperfeiçoa comportamentos. Ele não busca perfeição, mas progresso. E essa humildade em evoluir, essa coragem de reconhecer falhas e aprender com elas, revela um tipo de força rara, a força da consciência. E quando ele compartilha esse processo com verdade, ele gera identificação e conexão. O estoico também pratica a não reatividade como uma arte. Ele escuta críticas sem se defender, recebe feedback sem se ofender, lida com frustrações sem drama. Ele não perde tempo tentando vencer discussões, ele busca compreender. E essa paz, essa inteligência emocional refinada, cria um ambiente onde a mulher sente que pode ser vulnerável, onde ela pode falar, errar, crescer, sem medo de ser julgada. Outro pilar fundamental é o comprometimento com a verdade. O homem estoico não joga, ele não manipula, ele é direto, honesto, transparente. E mesmo que isso às vezes afaste, ele prefere perder alguém sendo verdadeiro do que manter alguém baseado em mentiras. Essa integridade é rara e, por isso, valiosa. Quando a mulher sente que está diante de alguém em quem pode confiar plenamente, o medo vai embora e o amor começa a entrar. Por fim, esse homem vive segundo um princípio silencioso, porém transformador. Ele honra sua palavra. Se diz que vai fazer, ele faz. Se promete, cumpre. Se erra, assume. E essa constância transforma sua presença em algo sólido, confiável, quase sagrado. Porque no fim, a mulher não se apaixona apenas pelo que ele diz ou faz, ela se apaixona pela tranquilidade que sente ao seu lado.
E essa tranquilidade nasce da coerência de quem vive com verdade. À medida que o caminho estoico se aprofunda, o homem percebe que o verdadeiro magnetismo está em sua relação com o silêncio. Em um mundo barulhento, onde todos querem falar, convencer, provar algo, ele escolhe ouvir. Ele escuta com presença, com intenção, com calma. E nesse silêncio atento, ele cria um espaço raro, o da escuta genuína. E é nesse espaço que a mulher sente que pode existir por completo, sem precisar lutar para ser compreendida. Esse silêncio também revela uma de suas maiores virtudes, a paciência consciente. O estoico não apressa nada, nem o processo, nem a outra pessoa, nem a si mesmo. Ele respeita o tempo das coisas. Ele sabe que os sentimentos verdadeiros crescem em silêncio e que as conexões mais fortes são aquelas que se constroem pouco a pouco, com verdade. Ele não exige definições imediatas. Ele vive o presente com profundidade. E isso, paradoxalmente, acelera os laços. Outro traço apaixonante é sua capacidade de observar sem julgar. Ele vê a mulher como ela é, com suas luzes e sombras, e não tenta moldá-la a um ideal. Ele não busca uma versão perfeita. Ele acolhe o real. E ao fazer isso, cria um ambiente onde a mulher se sente livre para ser quem é. E liberdade, quando acompanhada de aceitação, se transforma em desejo. Um desejo sereno, sólido e duradouro. O homem estoico também cultiva uma vida interior rica, e isso transparece. Ele lê, medita, reflete. Ele não teme a solidão. Ele a valoriza como espaço de crescimento. E essa profundidade o torna interessante em cada conversa, em cada olhar. Ele não precisa falar de si o tempo todo para ser admirado. Sua forma de ver o mundo, sua tranquilidade diante da vida, sua sabedoria implícita, tudo isso encanta de forma sutil, mas intensa. E talvez, o mais poderoso de tudo, ele se posiciona no mundo como um farol, não como um barco à deriva. Ele tem visão, direção, valores. Ele sabe o que quer, e isso não muda para agradar. Ele não se molda ao desejo dos outros. Ele atrai quem vibra na mesma frequência. E essa firmeza serena, essa clareza sobre quem ele é e onde está indo, desperta um tipo de admiração que inevitavelmente floresce em paixão, porque amar alguém que sabe aonde vai é caminhar com os olhos abertos e o coração em paz. Ao entrar em níveis mais profundos da filosofia estoica, o homem compreende que conquistar o coração de uma mulher exige mais do que presença, exige consistência emocional. Ele não oscila entre dias de euforia e silêncios desconectados. Ele é constante. E essa constância emocional cria uma sensação de estabilidade que, para a mulher, é como um solo fértil. Um terreno onde ela pode se abrir, confiar, florescer. Porque nada é mais sedutor do que a tranquilidade de quem permanece. Esse equilíbrio vem da sua relação madura com os próprios sentimentos. O estoico não reprime, mas também não dramatiza. Ele sente, acolhe e compreende. Ele entende que emoção não é fraqueza, é ferramenta. Ele não se desconecta para parecer forte. Ele se conecta com clareza para agir com sabedoria. E esse domínio, esse respeito interno, cria uma atmosfera onde o afeto flui sem pressão, natural, leve, verdadeiro. Além disso, o homem estoico pratica a generosidade consciente. Ele dá sem esperar. Ele cuida sem cobrar. Ele oferece presença, ajuda, carinho, porque isso faz parte da sua natureza, não como moeda de troca. E essa entrega sincera, sem segundas intenções, é percebida com o coração. A mulher sente que ali há entrega genuína, e é essa entrega que provoca a entrega dela, pois o amor só se abre onde há segurança emocional. Outro pilar poderoso é sua autenticidade radical. Ele não se molda para agradar. Ele não esconde opiniões para ser aceito. Ele é quem é, com firmeza e gentileza. E essa clareza, essa transparência sem máscaras, é libertadora, porque ninguém se apaixona por personagens, se apaixona por verdades. E quando essa verdade vem com respeito, empatia e presença, ela não apenas atrai, ela permanece. Por fim, o homem estoico tem algo que poucos têm: presença simbólica. Mesmo ausente fisicamente, sua energia continua. A mulher se lembra dele em pequenos gestos, em palavras marcantes, em silêncios cheios de significado. Ele não grita, ele ecoa, ele não domina, ele marca.
E é justamente essa presença que deixa rastro, que provoca saudade, que desperta desejo. Porque o amor verdadeiro não se constrói no excesso, ele nasce da profundidade. No ápice dessa jornada estoica rumo ao coração de uma mulher, surge um princípio final e transformador: a integridade silenciosa de quem vive com propósito. O homem que tem um sentido claro em sua existência, que se move por valores maiores do que si mesmo, torna-se naturalmente magnético. Ele não precisa justificar sua presença, ela se explica por si só. Ele não precisa correr atrás, ele atrai. Porque propósito é o perfume invisível que exala da alma. Essa direção de vida não o torna rígido, mas o torna centrado em meio ao caos. Ele não se perde em crises passageiras, não se deixa manipular por emoções externas, não se curva a pressões do momento. Ele respira, pensa e age conforme seus princípios. E esse alinhamento interno gera um tipo de confiança contagiante. A mulher sente que ao lado dele existe clareza, mesmo nos dias nublados. E isso por si só é profundamente apaixonante. O homem estoico também vive com uma autoestima silenciosa. Ele não precisa dizer que é bom, ele simplesmente é. Ele não exibe conquistas, ele vive méritos com humildade. Ele não procura aplausos, ele caminha com firmeza, mesmo quando ninguém está olhando. E essa confiança discreta, que não precisa ser proclamada, cria um campo magnético ao redor dele. Porque o verdadeiro brilho não está no que se mostra, está no que se é. Outro fator crucial é sua liberdade emocional profunda. Ele não prende, não exige, não condiciona. Ele oferece liberdade porque confia. E essa liberdade cria um tipo raro de entrega, aquela que não nasce da obrigação, mas do desejo. A mulher ao seu lado sente que pode ir e vir, e, justamente por isso, ela escolhe ficar. Porque o amor só floresce onde há espaço para respirar. E o estoico é esse espaço. E por fim, o estoico compreende que amar não é conquistar, é merecer. Ele vive todos os dias como alguém digno de afeto. Ele não pede amor, ele o inspira. Ele não força sentimentos, ele os evoca com presença, respeito e verdade. E nesse lugar de maturidade, ele não pergunta como fazer uma mulher se apaixonar, porque já entendeu. Quando você se torna inteiro, o amor certo não tem outra escolha a não ser te encontrar. Você chegou até aqui e talvez agora perceba. Conquistar uma mulher segundo o estoicismo não é sobre moldar o outro, mas sobre moldar a si mesmo. Não se trata de impressionar, mas de inspirar. Não é sobre correr atrás, é sobre atrair com quem você se tornou. O amor não é uma técnica, é um reflexo. E quando você vive com verdade, ele chega com naturalidade, como consequência de quem você é, não como resultado do que você faz. E talvez, nesse exato momento, esteja caindo a ficha de que tudo aquilo que você buscava fora já estava dentro. Que o segredo não está em palavras prontas, mas em silêncios sinceros. Que a mulher que você deseja não se apaixona por máscaras, ela se entrega à verdade. E que ser um homem estoico é, acima de tudo, ser um homem livre. Livre das próprias amarras, das expectativas dos outros, da necessidade de conquistar para se sentir válido. O homem que domina a si mesmo conquista o mundo sem levantar a voz. Ele se destaca pela serenidade, se impõe pela calma, conquista pela integridade. E é isso que faz dele inesquecível. Ele não busca o amor desesperadamente. Ele o provoca com cada passo firme, com cada escolha coerente, com cada gesto silencioso de presença. E nesse ritmo estável e maduro, ele se torna o espaço onde a mulher deseja habitar. Porque no fim das contas, o estoico não está atrás de qualquer mulher. Ele busca aquela que reconhece sua profundidade. Aquela que se encanta pelo equilíbrio entre força e ternura. Aquela que vê além da superfície e escolhe caminhar ao lado de alguém que, antes de amar o outro, aprendeu a se amar com sabedoria. E quando esse encontro acontece, ele não precisa de promessas, ele só precisa de verdade. Então, se essa mensagem ressoou dentro de você, talvez seja a hora de dar o próximo passo. Não por impulso, mas por propósito. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Comente o que mais tocou você. E se você sente que este é o tipo de conteúdo que pode transformar vidas, inscreva-se no canal. Porque juntos podemos criar um espaço onde homens se tornam inteiros, e por isso, amados de verdade.